paz do Senhor para os irmãos. Estamos começando mais um estudo. Dessa vez nós não vamos fazer reflexão, mas assim um estudo acerca da palavra de Deus, um contexto teológico simples, mas eficaz. Quero convidar você a meditar juntamente comigo no Salmo de número 46, apenas o versículo 10, que fala da seguinte forma: Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Queridos, nesse breve estudo, me chama a atenção aqui que Davi, no momento da angústia, no momento de calamidade, no momento em que as circunstâncias diziam não, aonde o desespero reinava dentro de si próprio, ele tinha uma válvula de escape, ele tinha uma fortaleza dentro dele, que é o Deus que ele servia. Haja vista que Israel é uma nação monoteísta e estava em volta de nações politeístas, nações que serviam a diversas divindades. Mas Davi tinha uma confiança em Deus. Ele disse: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E depois ele vai dizer: Deus está no meio dela e não será abalada. Depois ele vai dizer: Deus faz. Ele diz que Deus é, Deus está e que Deus faz. Por vários e vários séculos houve uma discussão entre o que é Deus, o que ele faz, o seu nome e se ele de fato existe. Cientistas e teólogos se degladiaram com argumentos filosóficos ou teólogos mesmo acerca da existência de Deus. Há cientistas como Charles Darwin que, com os seus experimentos, nega a palavra de Deus e nega a sua existência. Mas eu vejo aqui Davi com toda firmeza, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, sentindo-se o prazer de estar em Deus. Independente se quem está à sua volta crê ou não que ele exista, Davi estava firme e convicto que era Deus que o havia chamado. Dessa forma, eu aprendo o seguinte, que não importa se o vizinho do seu lado esquerdo, direito, de quem anda com você ou quem não anda com você, crê que Deus existe ou não, se você crê, Deus vai fazer na sua vida. Davi foi vitorioso e foi aclamado como o maior rei de Israel, porque ele tinha uma confiança sobrenatural em um Deus sobrenatural. Eu aprendo também que uma certa feita, Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo, ele falou: Senhor, mas eu vou em nome de quem? Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu sou o que sou e não mudo. Interessante que Moisés levou essa resposta para o povo que ele estava tentando agrupar. Ainda não era uma nação, mas eram apenas descendentes dos descendentes de Abraão. Israel foi se tornar nação em 1480, no meio do deserto, onde Deus havia dado a lei e proclamado como nação peculiar e santa dele. Mas até então, Deus virou para Moisés e disse: olha, diga ao povo que eu sou o que sou, e o eu sou te enviou. Eu vejo também em toda a Bíblia, nas páginas sagradas, eu não vejo aqui um esforço de Deus em provar a sua existência. A prova da existência de Deus, ela vem do homem, não dele próprio. Deus não olha para dentro da Bíblia ou para dentro da sociedade humana e diz: olha, eu existo. Não, nós não vemos isso na Bíblia Sagrada. Nós vemos apenas Deus dando uma palavra e quem crê, obedece. Foi assim que Deus iniciou o chamado de Abraão. Abraão, que era filho de Terá, ali em Ur dos Caldeus, na Babilônia antiga, diz a minha Bíblia que Deus desceu ali, falou com Abraão: olha, sai tu da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Abraão não questionou se Deus existe ou não. Abraão simplesmente virou e obedeceu a voz que o chamara. Logo, eu aprendo e entendo que Deus não precisa da aprovação do homem para existir. Ele existe por si próprio. Se você crê que Deus existe, ele existirá. Se você crê que Deus não existe, ele continua sendo Deus. Mas para nós que cremos que Deus existe, para nós que somos cristãos, ainda há algumas dúvidas acerca de Deus. O seu nome, por exemplo, para quem não sabe, o nome do Criador não é Deus. Deus é, a palavra Deus define o que ele é. Assim como a palavra homem define o que eu sou, animal define o que os animais são e anjo define o que os anjos são, Deus não é o seu nome. Deus é a espécie dele, espécie essa única. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo no início, está escrito lá, Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio criou Deus. A palavra Elohim, ali em Gênesis, dá-se a ideia de Deus no plural, ou seja, mais de uma pessoa dentro da palavra Deus. Logo eu entendo que há uma semelhança ao mesmo tempo que nos difere de Deus, uma semelhança, mas também que nos difere. Por quê? Porque somos tricótomo e Deus é triuno. O que é tricótomo? Tricótomo é uma teologia, uma teoria que somos formados de corpo, alma e espírito. Vale dizer que o corpo é a parte física, a alma é a parte metafísica e o espírito também metafísico, porém a alma e o espírito são distintos. A Bíblia diz na boca de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 32, está escrito, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E ali nós vemos que há uma divisão entre alma, corpo e espírito. Quando o homem falece, o seu corpo volta ao pó. O espírito, ruach ou pneuma, volta para Deus. E a alma, psique em hebraico, segue-se o juízo, ou seja, o centro da consciência é a alma, a locomoção é o corpo, e o fôlego de vida, ruach em hebraico, pneuma no grego, é o espírito, e esse espírito volta para Deus, a alma segue o juízo e o corpo volta para o pó. Porém, no arrebatamento, que é um outro estudo que iremos dar mais para frente, vai ter uma ressurreição, ou seja, essas três partes se unirão novamente para ter uma ressurreição, seja lá para a vida eterna, seja lá para a morte eterna. Logo, eu aprendo também que o crente ou o ser humano, seja lá ele de qual crença que for, isso é inerente, não cabe dentro da Bíblia a reencarnação. Reencarnação é quando a alma sai do seu corpo e se reencarna em outro corpo, ou ela volta para um outro corpo. Agora, a ressurreição é quando a alma, o corpo e o espírito que foram desassociados voltam para o mesmo lugar. É o que a Bíblia nos ensina, a ressurreição dos mortos no arrebatamento e a ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Haja visto que a primeira ressurreição é para a salvação e a segunda ressurreição é para a condenação eterna. Mas não é um assunto nosso no dia de hoje. Então Deus é um ser triuno. A tricotomia não se aplica a Deus, mas se aplica a Deus a trindade. Deus é um Deus triuno, dividido em Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, que é o Criador, a gente coloca ele como uma primeira pessoa, mas é só uma forma de identificação. O Espírito e o Filho é só uma forma de identificação, mas o Pai, ele atua em conjunto com o Filho e com o Espírito Santo. Haja visto que em Gênesis Deus diz, desçamos e façamos o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele diz, desçamos e façamos,
ele está dizendo que ele se reuniu consigo próprio, com o Pai, com o Filho e o Espírito, e desceu para dar vazão àquilo que nós chamamos de ser humano, eu e você. Então entendemos também que os três, embora sejam um, têm funções distintas, são pessoas com pensamentos, com intelectos, que vivem em harmonia, porém com personalidades distintas. O Pai, nós vemos na Bíblia Sagrada, ele é colocado como juiz, o Filho como advogado, o Espírito Santo é ele que nos convence dos nossos erros, é ele que nos leva para fora do julgamento ou não. Muitas pessoas tentaram tirar essa divindade de Cristo. Existem seitas que colocam Jesus como um mero profeta e não dá a ele a honra e a glória de ser também Deus. Só que nós temos várias passagens que denotam isso. João capítulo 10, versículo 30, quando os discípulos perguntam, mostra-nos o Pai, Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um. Colossenses capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 também diz que em Cristo habitava corporeamente a divindade, a plenitude da divindade. Então logo nós aprendemos isso. O Espírito Santo também, ele, ao contrário do que dizem os testemunhos de Jeová, ele é um ser dotado de faculdades mentais como inteligência. Tanto é que Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúme da nossa adoração. Logo nós aprendemos, então, que a Trindade são três pessoas distintas e que vivem em comunhão, harmonicamente. Eles não há discussão entre eles. A vontade de um é a vontade de todos. Olhando para dentro da Bíblia, vendo isso, nós podemos também tecer algumas características do nosso Deus. Deus, ele é chamado por títulos. Por exemplo, El Shaddai, Deus forte. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sabaote, o Senhor é o Deus dos exércitos. Jeová Samá, Deus presente. Haja visto também que o tetragrama de Yahvé, Jeová ou Javé é apenas palavras coloquiais. Por quê? Porque o tetragrama ela foi adaptado. Tem gente que chama Jesus de Yeshua. E isso porque o nome de Jesus, lá no grego, está escrito isso. Yeshua HaMashiach. Porém, eu não sou grego, eu sou brasileiro. E a Bíblia nos trouxe a tradução para nós. Jesus, José e Josué têm a mesma denotação, é o mesmo nome, é a mesma raiz. Jesus, Josué e José têm o mesmo significado, tanto é que José foi considerado o salvador do mundo, Zafenat Paneia, no Egito, que quer dizer salvador do mundo. Então, eu posso chamar Jesus de Jesus, como alguém pode chamar ele de Yeshua também, mas não vejo erro nenhum nisso. Vamos para os atributos. Atributos são qualidades ou características que nós damos a um ser ou alguém, no caso Deus, e essas características, esses atributos se dividem em duas classes. A primeira classe que são os comunicáveis e a segunda classe dos incomunicáveis. Vamos falar dos incomunicáveis. Por quê? Porque os comunicáveis são algo que nós sabemos. Por exemplo, comunicáveis são atributos que tem em Deus e que o homem também tem. Pode não ser na mesma proporção, mas é algo que tem em Deus e tem em nós. Por exemplo, Deus ama, Deus nos ama. E Ele não só nos ama, como Ele é amor, plenitude do amor. Mas nós também temos qualidades de amar, temos características de amar. Devemos amar. Não na proporção que Deus... É impossível amar na proporção de Deus, porém, nós temos uma porcentagem disso. Ódio, ira. Nós nos iramos, Deus também se ira. São atributos comunicáveis. Atributos que tem em Deus e que tem em nós também. Mas vamos falar de 7, pelo menos 7. São mais, mas vamos falar de 7 atributos inerentes apenas à pessoa do nosso Deus. O primeiro, você já deve saber, que é a onipresença, que permite Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Exemplo, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua,
mas eu estou presente aqui. Você está recebendo a minha imagem. Eu não estou presente aí. Posso estar chegando aí a minha voz, pode estar chegando aí a minha imagem, mas eu estou presente apenas em algum lugar, só me encontro em algum lugar. Deus não. No Salmo 139, Davi diz: se eu subir ao alto céu, o Senhor estará lá. Se eu descer nas profundezas do mar, o Senhor também estará. O Senhor também vai estar lá. Deus é o único ser que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não se limita a um lugar. Ao mesmo tempo que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está no norte, sul, leste, oeste, Ele está nas alturas, Ele está nas profundezas. Deus está em todos os lugares. Vale a pena dizer também, lembrar de uma certa história, que um professor chegou para um jovem cristão e perguntou: você é cristão, né? Então me diz aonde Deus está. E esse jovem virou para o professor e disse: Senhor, aonde Deus está é fácil. Difícil é saber aonde Ele não está, porque Deus está presente em todos os lugares. Aqui deixo um pouco de revelação para você. Deus está presente nos momentos felizes, alegres, nos altos, mas Deus também está presente nos momentos baixos, nos vales. Deus está presente no sorriso, mas também está presente nas lágrimas. Deus está presente quando você se alegra, quando você compactua com seus familiares, mas também está presente na solidão da noite, nas lágrimas que molham o travesseiro. O Senhor está presente e Ele está vendo. Mas pregador, mas se Deus está presente, por que acontece tantas coisas? Deus está presente tanto dentro de uma igreja, como dizem, alguns preferem não dizer, né? Os desigrejados falam que aquilo é um templo de pedra, e realmente é um templo de pedra, mas eu sou o templo do Espírito Santo, e se eu estou lá a presença de Deus é manifestada. Deus está dentro da igreja e dentro de um bar. Deus está dentro de um centro de macumba e está também dentro de um campo de futebol e em qualquer outro lugar, porque a glória de Deus permite Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que há uma diferença. No campo de futebol, paralíticos não andam. No campo de futebol, cegos não enxergam. No campo de futebol há depressão. Nos bares há angústia. No centro de macumba há opressão. Porém, na igreja onde Deus se manifesta, na tua casa onde Deus se manifesta, há milagre, há transformação, há poder. A pessoa do nosso Deus, Ele se manifesta quando é clamado. Geralmente ninguém clama Ele nesses lugares, mas na igreja, ou dentro da sua casa, ou aonde quer que você esteja, se você estiver disposto a clamar a Deus, Ele se manifesta. Então a sua presença ali se manifesta. Essa é a definição de onipresença. A segunda definição, você também já deve saber, é a onipotência, que quer dizer, Ele tem todo o poder. Deus está nas mãos de Deus todo o poder da humanidade. Alguém acha aí, temos uma crise econômica, social, uma crise sanitária, e alguém pode até dizer por aí, mas parece que Deus perdeu. Não, Deus não perdeu o controle. Temos uma crise política também aí, estourando aí, entra governo, sai governo, e alguém pode dizer, mas Deus não perdeu o controle. Lembra que Deus disse para Daniel avisar o rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 28, que é Ele que estabelece e é Ele que remove os reis. Deus tem o poder e todo o controle de tudo isso. Tudo isso que está acontecendo está nas mãos de Deus, e Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus criou os céus, a terra, o universo, e se nós fôssemos olhar para o universo, tem mais de 100 quadrilhões de estrelas, de planetas, e Deus criou tudo isso, e a Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo nome, conta cada uma e chama elas pelo nome. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada, só que Deus permite. Quando nós falamos de poder de Deus, nós temos que falar que Deus permite, Deus delega, Deus dá uma permissão. Lembra que quando Satanás foi tocar na vida de Jó, passou primeiro por uma permissão de Deus? Então logo eu aprendo que tudo que acontece na nossa vida ou é amando ou é permissão de Deus.
Quando Deus manda é porque Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o que nós podemos suportar ou não. Quando Deus manda é para nos fortalecer e nos edificar. Agora, quando Deus permite, é para provar para o inimigo, é para provar quem está à nossa volta que há um Deus que zela por nós, que a nossa fé não é baseada apenas naquilo que Deus dá, mas sim naquilo que Deus é para nós. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Onipotência, Ele tem todo o poder na mão dele. Há uma certa, poderia citar aqui só nesse atributo, nesse segundo atributo, poderia fazer um vídeo só sobre onipotência, citar as vezes que Deus manifestou o seu poder, mas eu quero só dar um exemplo. A Bíblia diz que Josué, batalhando contra 5 nações, e Deus disse que naquele dia daria vitória, porém, aquele dia já estava se findando, a noite estava chegando, e diz a minha Bíblia que Deus parou o sol e parou a lua para dar vitória para Josué. Aquele que fez os céus e a terra tem o poder de parar o sol, parar a lua, parar o sistema solar inteiro para dar vitória para o seu povo. Pense nisso, meu querido. Você que está nos ouvindo aí, se Deus parou o sol e a lua, o que Ele não pode fazer na tua vida? O que Deus não pode fazer na vida daquele que clama? O diabo não tem nenhum poder se Deus não permitir. Deus só permite quando quer te dar vitória. Terceiro atributo de Deus, inerente, incomunicável de Deus, é a onisciência. O que é isso, pregador? Onisciência é Deus saber todas as coisas. Deus sabe de tudo. Tudo. Ele conhece o que você vai falar. Davi diz isso no Salmo de número 139. Ainda a palavra não chegou à minha boca e tu já sabes, Senhor. Esse atributo permite Deus saber todas as coisas antes mesmo dela acontecer. E o que me chama a atenção é que mesmo Deus sabendo de tudo, mesmo Deus sabendo que Jesus iria morrer, iria ser crucificado, Ele enviou Jesus. Mesmo Ele sabendo que eu e você iríamos falhar, pecar e negar a Ele por diversas vezes na nossa caminhada, Ele escolheu você. Ele nos escolheu ainda quando estávamos nas trevas, e mesmo assim Ele nos reconciliou, mesmo sabendo de tudo que se passaria conosco. Logo eu aprendo também que Deus sabe o que se passa na tua vida. Às vezes eu não sei, eu estou aqui do lado de cá, eu não sei o que se passa na sua vida, às vezes você não quer contar nem para os seus familiares, mas Deus, Ele sonda os corações, Ele vasculha dentro de nós e Ele conhece aquilo que se passa dentro do interior do homem. Haja visto que João capítulo 4, no último versículo, está escrito lá que Jesus não necessitava que ninguém falasse acerca do homem, porque Ele conhecia, sabia o que tem dentro do seu interior. Deus é onisciente e nenhum outro ser é. Deus sabe o que se passa na tua vida, sabe o que se passa na tua mente. Talvez esteja falando com pessoas que já perdeu a esperança. Talvez estou falando com pessoas que estão pensando em pular fora do barco, abandonar tudo. Mas Deus manda Ele dizer que Ele conhece a tua vida e nada escapou das mãos dEle. Quarto atributo, Deus é transcendental. O que é isso, pregador? Transcendental, Ele existe por si próprio. Ele existe por razão própria. Deus não precisou de nenhum criador. Ele é o próprio criador. Eu e você chegou um momento na nossa história que nós não existíamos. Há 33 anos atrás eu não existia. Mas há 33 anos atrás Deus já existia. Há 100 anos atrás Ele já existia. Há 1000 anos atrás Ele já existia. Há milhões de anos atrás Ele já existia. Antes que o tempo existisse, Ele já existia. Ou seja, por si próprio, Deus já existia. Ele é transcendental. Ele é antes de tudo e depois de tudo. É um atributo que somente Deus tem e nenhum outro ser no universo, na galáxia, na terra, no inferno ou no céu tem. O quinto atributo de Deus é a imutabilidade.
O que é isso, pregador? Imutabilidade é o ato ou efeito de não mudar. Deus é um ser que não muda. Quando passa-se o tempo, nós nos amadurecemos, recebemos conhecimento. Passa-se o tempo e os anos, é normal nós envelhecermos, ganharmos mais força, perdermos mais força, ganharmos mais caráter, perder mais caráter. O tempo interfere em nós, mas Deus não sofre alteração pelo tempo. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz: eu sou o que sou e não mudo. Vemos também em Hebreus capítulo 11, versículo 8, capítulo 13, versículo 8, está escrito lá: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é o mesmo hoje e amanhã é outro. Ele não é o mesmo ontem e hoje é outro. Não, ele é o mesmo na atmosfera do passado, ele é o mesmo na dimensão do presente e será o mesmo na dimensão do futuro. Note que o texto está escrito: ele é e não era o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, não era, mas sim é, e ele não será, mas ele é o mesmo eternamente. Então Deus não muda. O mesmo Deus que no passado tinha todo o poder, tem todo o poder agora. O mesmo Deus que no passado abriu o Mar Vermelho, e você viu isso em várias novelas por aí, e atravessou o povo, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento para te dar vitória. Vamos para o sexto atributo de Deus: infinitude. Deus é um único ser infinito. O que é isso? Ele não pode ser contado nem pelo espaço e nem pelo tempo. Eu sou um ser limitado. Eu estou preso ao tempo e ao espaço. Deus não está preso ao espaço nem ao tempo. Esse atributo é somente dado a Deus, ou seja, nenhum outro ser pode ter um atributo como esse. Então, logo eu aprendo que Deus não tem limites. Sétimo atributo para nós terminarmos a nossa live: eternidade. Alguém poderia me dizer: mas pregador, os anjos são eternos, temos o diamante que é considerado eterno, nós seremos eternos, mas nenhum ser é eterno, porque eternidade não se diz aquilo que não tem fim, se diz aquilo que não tem fim e nem começo. Os anjos vão viver eternamente? Sim. Nós, quando em Cristo, iremos viver eternamente? Sim. O diamante, se a terra não for destruída, não vai ter fim? Sim. Nós não temos fim, o diamante não tem fim, os anjos não têm fim, mas eu e você e os anjos e o diamante teve começo. Porém, Deus não tem começo. Então, para ser eterno em plenitude, temos que ter essas duas definições: sem fim e sem começo. O único ser eterno é Deus, e Ele está aqui nesta noite. Esse foi um breve resumo de uma teologia acerca de Deus, a palavra Theos, Deus, elogia, tudo. Um simples resumo, mas para frente nós iremos falar sobre o arrebatamento, escatologia, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Mas quero que você compartilhe, se essa mensagem te edificou. Saiba que Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando na humanidade agora. Tudo isso que está vindo aí, isso é só o princípio do fim. Jesus falou do princípio do fim, Isso é só o princípio. Nós vamos fazer um estudo também sobre escatologia, os finais dos tempos, e tudo isso é o agir de Deus, não fugiu da mão de Deus, é o agir de Deus tratando com a humanidade. Temos que orar, interceder e buscar pelas almas que estão perecendo e pela nossa alma, orar pelo nosso país e pelas nações que estão sendo abaladas para que encontre o Salvador. Mas no meio das calamidades, Deus está trabalhando. Resumindo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou-se a terra e se derreteu diante da sua voz. O Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Jesus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor, a ação do Salvador Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém.